A regularização fundiária leva a segurança jurídica para o campo, diminui os conflitos agrários, melhora o acesso às políticas públicas? Olha, as respostas para essas perguntas são o tema do AgroMitos de hoje. Vamos mostrar a importância dos produtores rurais terem a titulação da terra. E quem vai destacar esse assunto é o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Então, vamos começar fazendo um resgate histórico da situação fundiária no país? Todo problema ele tem uma origem, né? Ele tem algum ponto de início que culminou com uma dificuldade posterior. E a ocupação territorial no Brasil, ela se deu com a chegada dos europeus e o processo de distribuição de terra se baseou em sesmarias até 1822. De 1822 para cá teve um vácuo normativo ali, mas a ocupação das terras continuou. Posteriormente começaram alguns registros paroquiais, né? E você não tinha tecnologias para saber até onde iria a sua propriedade ou a do outro. Então, dentro desse contexto, né, foi se criando quase que uma manta de retalho um pouco mal dividida. E isso continuou até o século passado e até a segunda metade do século passado, né? A divisão de terra não era a divisão adequada. Muitas terras da União eram ocupadas por pessoas, inclusive, incentivadas pela União, e o título definitivo não vinha. E isso culminou com o problema que hoje nós temos. Terras ocupadas sem o registro e também a falta absoluta de uma solução fácil. A solução, ela efetivamente não depende apenas do produtor rural, não depende apenas do proprietário. Ela depende primordialmente do Estado. E é isso que agora se busca fazer. Temos uma legislação nova que foi publicada recentemente, temos o Instituto do CAR, que está melhorando a forma de dimensionar as áreas, e também temos agora a convalidação pela AGU da decisão do Supremo sobre a demarcação de terras indígenas. Então, são diversos instrumentos que vão amparar o Estado a regularizar esse problema histórico. Porém, o agricultor precisa fazer a sua parte. Primeiro, ele delimitar bem onde é a sua propriedade. Agora, existem muitos títulos sobrepostos, ou seja, a mesma terra com mais de um dono? Sim, isso é uma situação bastante comum no Brasil, né? E não só na região da Amazônia Legal, mas praticamente em boa parte do território nacional. E decorre dessa falta de critério, essa falta de trabalho devidamente delimitado ao longo desse processo histórico. Então, no passado, a delimitação de terra, em alguns casos, era feito por medida de braça, em alguns casos dessa cabeceira até aquela árvore, ou seja, não era uma marcação exata. Agora entra o GPS e aí você tem essa dificuldade. Realmente, nem sempre você tem uma propriedade sobreposta à outra, mas você tem problemas de divisa, né? A divisa de um pode adentrar a terra de outro. Então, esse ponto é um ponto crítico e aí entra o trabalho do proprietário da terra. É interessante que o proprietário tenha efetivamente os limites de sua propriedade bem estabelecidos, que ele procure os seus vizinhos e tente entrar em um acordo naqueles pontos onde existe divergência, para evitar uma ação judicial. Porque quando isso não é devidamente solucionado no acordo entre as partes, isso acaba indo para o judiciário. E essa terra estando em litígio é mais um dificultador para a regularização, mesmo o governo tendo boa vontade, porque aí não se sabe efetivamente quem é o dono daquela parte ou daquele todo, né? E no Brasil a gente vê que, devido a diversas instâncias e um volume muito grande de recursos,
a solução para um conflito de disputa diária, ela pode durar muito tempo. Às vezes a pessoa morre e fica os herdeiros aí com a situação indefinida. Agora, a regularização fundiária traz segurança jurídica para o campo? Não tenha dúvida. Até uma casa que tem vários irmãos, né, é interessante ter uma disciplina para usar os cômodos de cada um, o espaço no guarda-roupa, né, o computador que cada um vai utilizar. Se não tiver efetivamente esse tipo de regra, acaba tendo problema, a dificuldade de quem utiliza. E no caso da propriedade, a titulação confere o que a gente chama de direito real. Ou seja, a pessoa tendo a sua propriedade devidamente escriturada, registrada, ela vai ter efetivamente acesso e liberdade para dispor dessa propriedade de forma rápida. E o acesso, por exemplo, ao PRONAF, à assistência técnica, é fundamental que tenha a regularização da propriedade. Agora, Minaré, ter o título da terra pode minimizar os conflitos agrários? Não tenha dúvida. O título ele vai dar aquela segurança jurídica para a pessoa dizer, olha, é meu, teve invasão, eu vou à justiça, né? E por outro lado, quando você tem a propriedade privada, é diferente de você estar ocupando uma propriedade que é da União, né? Muitas invasões de terra ocorrem por conta de que se tem notícia de que aquela terra não tem a titulação adequada, é uma terra da União, e aí alguns movimentos se arvoram a ocupar aquelas propriedades que ali estão, inclusive mesmo sendo produtivas. Então, com o título definitivo, você retira esse incentivo, né, no caso da invasão. Por outro lado, você tem também a questão da ampliação de terras indígenas, por exemplo, né? Uma vez que você delimita a terra indígena e não pode ampliá-la, como agora passa a vigorar, né, o parecer da AGU, corroborando a decisão já do Supremo, você tem efetivamente uma delimitação clara daquilo que é da terra indígena e de quem confronta, né, de quem está ali na divisa. Então você já não tem essa dificuldade quando ocorre uma expansão em cima de propriedades produtivas. Agora, outro ponto importante da regularização fundiária é o acesso a políticas públicas? Sim. A pessoa, ela, estando com a sua terra devidamente legalizada, né, ela tem total condições de fazer os seus cadastros perante as instituições públicas, né, que prestam essa assistência, assessoria técnica e poder receber esses benefícios que vai efetivamente melhorar a qualidade da produção e da vida daquelas pessoas no campo. Então, para todos os sentidos, é fundamental que se tenha a regularização. É como a nossa casa na cidade, o nosso apartamento, né? No momento em que você tem a sua escritura registrada, para você vender é uma facilidade. Para você usar esse imóvel para dar garantia de algum financiamento, de algum negócio que se pretenda fazer, é uma situação favorável. Então, em todos os sentidos, não só dos benefícios de programas sociais, de programas de incentivos do governo, redes de financiamento e até mesmo entre privados é importante você ter essa titulação. Então aí o governo, a gente vê uma boa vontade no governo, mas é interessante que os proprietários de terras façam a sua parte, ou seja, organizem os seus documentos, procurem dirimir problemas de fronteira com os vizinhos para conseguir ter aquele pacote de documentos necessário ao checklist que a instituição pública vai fazer e a pessoa se habilitar efetivamente a registrar e ter a sua regularização. Então está no nosso Agromitos, a regularização fundiária não resolve os conflitos no campo, é mito? É mito. Ela resolve diversos conflitos e principalmente o conflito da insegurança do próprio proprietário. Tá certo, eu agradeço a participação do consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, mais uma vez. Bom dia. Um bom dia a todos, obrigado.